terremotos destruidores, erupções vulcânicas e até mesmo um buraco de 90 metros de profundidade que simplesmente abriu, engolindo carros e casas. Fora isso, corrupção, desigualdade social e violência. Então se prepare, estamos na cidade da Guatemala, um lugar que muitas pessoas têm medo e até mesmo evitam. Mas viemos aqui justamente para mostrar que essa cidade também pode ser um destino incrível. Aqui as pessoas são legais, a comida é boa, tem muita história, cultura e além disso é um lugar barato para os brasileiros. Então fica ligado e eu vou te mostrar 10 lugares super legais, bonitos, pitorescos aqui na cidade da Guatemala. Mas antes você precisa entender como que a cidade funciona. A cidade é dividida em 25 zonas, quanto maior o número, mais longe do centro, e não se engane, nem todas as zonas são amigáveis. E o nosso tour começa bem aqui, na zona 4, tem uma boa localização e achamos aqui a nossa acomodação por um preço que foi bem legal. Tem aqui uma cama que a gente dormiu pra caramba quando chegou da viagem, o banheirinho privativo só nosso, aqui um cantinho para guardar as coisas, nosso fabuloso varal, sabe por quê? Porque se você quer viajar só com mala de mão, meus amigos, minhas amigas, você tem que lavar as suas roupas. E aqui começa o nosso rolê, na zona 4 da cidade da Guatemala. Tem uma parte dela que é mais bonitinha, assim, com vários restaurantinhos, bares, coisas para poder se fazer. E tem uma parte dela que é mais tradicional. Mas de qualquer forma, a gente vai ver melhor isso depois, porque agora eu quero dar um pulo lá na parte histórica da cidade. Então vamos caminhar até a zona 1. Assim, a primeira impressão que eu tenho é, claro, é um país latino-americano, bastante colorido, tem uma bagunça assim parecida com a nossa, sabe? Claro, você tem que ficar esperto, mas também não é nada muito absurdo em relação à segurança pública. E é isso, ó, as pessoas aqui vivendo suas vidas, caminhando. No meio da minha caminhada, eu acabei encontrando a igreja de São Francisco. Essa igreja é uma das mais antigas da cidade, foi construída no século XVII e depois disso reconstruída várias vezes por causa dos terremotos que abalaram a região. Me chamou a atenção essa imagem escura de Jesus. Ela não era assim originalmente, mas aos poucos adquiriu essa cor, isso por causa da fumaça escura das milhares de velas acesas pelos devotos ao longo de muitas e muitas décadas. E chegamos, depois de uma caminhadinha, chegamos aqui na Plaza La Constitución, que é o centro histórico aqui da cidade da Guatemala, onde tem a catedral, a antiga sede do governo e um pouquinho dessa história que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa praça é o coração político e simbólico da Guatemala. Ela é cercada por 3 edifícios importantes: o Palácio Nacional da Cultura, a Catedral Metropolitana e o Portal do Comércio. Foi aqui que muitos protestos, festas e momentos históricos marcaram o país e ainda acontecem. Essas cruzes que repousam ali na Praça da Constituição também têm uma história bastante densa por trás. Remetem ao dia 8 de março de 2017. Nessa data, várias meninas entre 13 e 17 anos denunciaram vários abusos sofridos no orfanato onde elas moravam e como forma de punição elas foram trancadas. Mas acontece que o orfanato pegou fogo, houve um incêndio e as meninas continuaram trancadas. As portas seguiram fechadas e o socorro demorou para chegar. E essas cruzes, desde então, têm ali escritas à mão os nomes, para poder falar que essas meninas tinham rosto, tinham sonhos e tinham vozes. A Catedral Metropolitana foi construída entre os séculos 18 e 19. Ela resistiu a diversos terremotos e guarda no seu interior importantes obras de arte religiosa. Na sua fachada existem colunas com os nomes dos guatemaltecos desaparecidos durante a Guerra Civil. É uma espécie de um memorial silencioso. Pessoal, aqui acabamos nosso rolê na Plaza La Constitución.
Aqui na minha frente sextou, mas não é sextou de sexta-feira, é porque a gente está na Sexta Avenida, um lugar que a galera vem para poder curtir a vida, comprar, e a gente vai entrar aqui nesse lugar, porque aqui tem um bar que tem história. Olha aqui o estilão do vestido de noiva, muito fera, e tem alguém que já tá querendo casar. Vai casar com ele? Terias coragem? Teria muito. Aqui entrando na galeriazinha, e o lugar que a gente procura tá ali, ó, escondidinho, o restaurante El Portal. Esse local é conhecido pelas figuras históricas que já passaram por ali, incluindo ninguém menos do que Ernesto Che Guevara, quando ele viveu na Guatemala no início dos anos de 1950. Na época, o país vivia um período democrático que logo foi derrubado por um golpe apoiado em 1954. Mas a gente não está aqui atrás de política, a gente está aqui por causa dessa bebida que chama michelada. Parece que tem sal e pimenta. Gostosa? Temperada. A cerveja tá muito boa, muito gostosa e diferente do jeito que ela tá temperada. O pessoal já encheu de coisinha aqui pra gente beliscar, porque onde já se viu beber sem comer nada, não pode. De volta aqui na rua e vamos continuando aqui nossa caminhada pela Sexta Avenida. E aí tem essa parte aqui que não passa carros, só bicicleta, veículo outro da prefeitura, e tem bastante comérciozinho popular assim. Acaba tendo bastante movimentação de gente local mesmo. Achei muito parecido com o Brasil essa informalidade do pessoal. Dessas barraquinhas, muito colorido, bastante gente, né, comércios pequenos e um ritmo de vida, apesar disso aqui é tranquilo, assim, não tem tanta movimentação, olha só, mas ao mesmo tempo ali, ó, atrás de mim, um cara com uma 12, você vai achar bastante gente aqui armada nos comércios. Então acredito que se é assim é porque tem motivo, né? E no fim das contas o dia passou rápido, já são mais de 5 da tarde e agora a gente tá correndo para ver se consegue pegar o mercado municipal aberto. Eu acho que nós chegamos, mas tá meio esquisito. Ela vai na frente, desbravando o perigo. Meu Deus, tá até silencioso aqui. Não tem pessoas. E chegamos aqui, dona Andressa. O que você tem a dizer? Chegamos. Mas tá tudo fechado. E agora? Agora a gente volta amanhã. Bem aqui atrás de mim, um lugar que eu tô namorando desde que a gente chegou na Guatemala, Senhor Mango, que é manga picada com várias coisinhas diferentes. Vamos ver de qual é aqui. Bom? Tá bom. É muito bom. A manga sem fiapo, docinha, com os temperos, limão. É bem bom. Então, no fim desse dia, quais são as impressões que eu tenho aqui da cidade da Guatemala? Em relação à segurança, é algo muito parecido com o Brasil. O Brasil de alguns anos atrás é uma capital, é grande, tem muita gente, você não pode dar bobeira, mas ao mesmo tempo nas zonas turísticas é tranquilo. Mas é tranquilo porque é bem policiado. E se tem bastante policiamento é porque tem um motivo para isso acontecer, né? Então realmente não é bom dar bobeira, fique nas zonas turísticas. O pessoal daqui, pessoal legal, pessoal tímido na deles, mas prestativos, um espanhol legal. Eu sou uma pessoa que não fala espanhol e consigo compreender bem o que eles falam ali. A comida é muito boa, são coisas naturais, frescas, muito boas. Então a gente comeu manga, a gente comeu coisinhas típicas, tudo muito legal e bastante opção de entretenimento, lugarzinhos para ir, uma cidade tranquila para poder caminhar, gostosa. E uma coisa que eu sempre procuro fazer quando a gente está viajando
ficar aberto para as coisas que rolam, né? Por exemplo, tem um prédio ali na frente que eu vi, eu achei bonito, e aí descobri que é um centro cultural. Aí fui lá para poder dar uma olhada e descobri que vai rolar um concerto de músicas fúnebres guatemaltecas. E por que não, né? Vamos lá para poder participar, para poder assistir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Por aqui nosso segundo dia na cidade da Guatemala, começando aqui mais uma manhã e hoje tem muita coisa. A gente quer ir num restaurante super típico chamado El Adobe, uma vizinhança chamada Paseo Cayala e o Mercadão. Vamos voltar hoje, ver se hoje a gente consegue pegar lá aberto e conhecer um pouco desse lugar. E viemos parar em um museu de história natural que encontramos pelo caminho. Eu vi um museu assim junto com o Jardim Botânico e pensei, por que não? A entrada foi 20 quetzales e ele é dividido por salas e também tem o Jardim Botânico que é anexo aqui junto com a entrada. Então vamos conhecer aqui um pouquinho do lugar antes de tomar café da manhã. É muito bonitinho, é muito cara de escolinha. Os cartazinhos, as coisinhas, ó. Aqui as eras. Tem fósseis também. Eu gosto desse tipo de coisa. Legal, pô. O pessoal fez um negocinho bonitinho. E eu achei legal porque eles usam muita pintura manual. E são legais as pinturas. Tem uma profundidade. Aqui a luta do T-Rex contra o coronavírus. Lave a sua mão e evite tocar no rosto. Se uma dessa voa em você, você não dá conta de matar. Olha o tamanho da barata. Meu Deus, aqui. E aqui um pouquinho do Jardim Botânico, que é bem fresquinho, aberto. E claro que, como não poderia deixar de ser, bastante vegetação de selva tropical, equatorial, árvores enormes. Então é legal, é um gostinho do que a gente vai ter aí nas próximas semanas. E agora vamos continuando o nosso rolê. Agora sim a gente vai tomar café da manhã. Estamos aqui na Zona 10 agora, onde tem bastante hotel. E viemos aqui por causa desse lugar, o El Adobe. Aqui, esse restaurante, mas vamos experimentar. Então tem vários lugares, ó. E aqui os cafés da manhã, 70 quetzales, 75, 80. Bom, antes de tudo falar, não pensa que a Guatemala toda é assim. Esse é de longe o lugar mais chique que a gente foi na viagem toda e o lugar mais caro também que a gente foi na viagem toda, mas foi bem recomendado e a gente estava afim. Pedimos um café da manhã típico para 2 pessoas, custou 70 quetzales e vieram ovos, vieram plátanos, que é uma espécie de banana frita, feijão, queijo de creme, estava bastante gostoso e realmente é bastante típico na Guatemala toda. O pessoal come essas coisas que são coisas boas. Para vocês terem noção, até McDonald's serve sanduíche com feijão e banana frita. Esse foi o nosso café da manhã, que acabou virando nosso almoço no fim das contas. Igual eu falei, o preço é mais alto que a média da cidade, mas o restaurante é bem bom. Tinha café com refil de graça, você bebia o tanto que quisesse e acabou sendo bom, assim, a quantidade bem servido, tudo, deu pra gente comer bem, agora vai dar pra passear
aí o resto do dia. E já viemos aqui para outro lugar. Pegamos um Uber, custou 37 quetzales e chegamos aqui na vizinhança conhecida como Passeio Cayala, que é um lugarzinho que tem várias lojinhas, um bairro planejado, tem igreja, tem lojinhas, tem uma vizinhança legal. Então aqui em Passeio Cayala existe uma espécie de um bairro planejado que foi feito não tem muito tempo assim, com influências gregas, várias casinhas brancas. Fica bonito, junto com a bandeira da Guatemala, de cor azul, bastante espaço verde e também lojinhas, entretenimento. E a gente está vendo bastante gente que vem aqui para poder praticar esporte, tem tirolesa, tem o pessoal jogando futebol aqui do outro lado, as crianças ali. E também para poder fazer compras, para ir nos barzinhos. Enfim, é entretenimento, né, de uma forma geral. E beleza, acho que já deu de conhecer aqui. Sem dúvidas, é muito bonito, é seguro, mas está muito longe de ser o que eu procurei quando eu escolhi vir para Guatemala, né? É um lugar bem mais elitizado esse aqui. Então, assim, legal, foi bom para conhecer, mas vamos sair daqui e vamos pro Mercadão, porque lá sim eu acho que vai ter bem mais do que eu tô procurando. E chegamos aqui mais uma vez no Mercado Central aqui da cidade. Agora sim vai dar pra gente poder conhecer. Não dá pra vir a pé pra cá, pelo menos não lá de onde a gente tava. Deu uma viagem aí de meia hora de Uber, que não saiu cara não, foram 40 quetzales para poder chegar aqui. E hoje sim, tá tudo aberto, hoje sim vai dar pra gente poder conhecer. E aqui, ó, já chegamos aqui na parte das comidas, mas vamos dar um rolê primeiro. Dá pra ver que é bem organizado, tem muita coisa, mas tem as separações, o lugar das verduras, o lugar das carnes, o lugar de comer, o lugar dos presentes. Os preços são médios, não dá pra falar que é baratinho. Comprei um imãzinho, aqui custou 15 quetzales. Ok, né? Nem muito barato, nem muito caro. E várias coisinhas de comer, o pessoal fica te chamando toda hora. Daí eles sabem que eu não sou daqui, então fica todo mundo em cima. Vale a pena visitar. Se você curte algo mais típico, realmente aqui dá para ter um contato próximo com a cultura, com as cores, os cheiros, os sabores. Então é um lugar que vale a pena visitar, é um lugar que vale a pena se perder e gastar algum tempo por aqui, rodando por aí nos corredores. Muito gostoso. A gente pagou 30 quetzales, vieram 4 de sabores sortidos. A que eu mais gostei é de torresmo, muito boa, Chicharrón. Se você vier pra cá, pede ela. Mas todas são boas. Essa aqui acho que é peixe, não provei ainda. Também é boa. Agora sim, agora já tô de barriguinha cheia, já compramos o imã, já rodamos aqui no meio da galera, já dá pra ir pro hotel e com isso a gente quase encerra a nossa jornada aqui na cidade da Guatemala. E andando pelas ruas aqui, que legal, o pessoal tá começando os preparativos aqui para Semana Santa. Então os tapetes aqui estão sendo confeccionados aqui nas ruas da cidade da Guatemala. E em Antigua, principalmente, a gente deve ver bastante disso porque é bem tradicional de lá o pessoal trabalhar nesses tapetes. E é isso, pessoal. Tô aqui de volta no hostel. Amanhã a gente vai para outra cidade, mas antes de ir, eu quero mostrar para vocês a comida que eu mais gostei aqui da Guatemala. É barata, é muito boa e é muito grande. Amanhã eu mostro para vocês. Bom dia, pessoal. Começando aqui nosso terceiro e último dia na cidade da Guatemala. Sim, daqui a pouco a gente já se arruma para ir para o aeroporto. E hoje não tem muito rolê, mas tem comida boa. E chegamos aqui, pessoal. Vocês vão ver vários lugares aqui com o nome de El Chino, mas o mais legal é esse daqui, ó. O Hot Dogs Ejecutivos El Chino. Aqui você vai poder comer os famosos chucos, que é uma espécie de um cachorro-quente com vários embutidos, com guacamole, com várias coisinhas aí diferentes, já vou mostrar para vocês. E esse foi o nosso café da manhã, um belo de um chuco. O chuco custou 48
Não é nem questão de falar que dá para compartilhar. Você tem que compartilhar porque não dá para uma pessoa sozinha comer um negócio desse. Então, 48 para os dois. E aquele refri de toranja, que estava bom, estava bem docinho, foi 10. E ele era grande também, maior que o padrão. A gente também compartilhou ali ele. Deu para comer muito bem, beber muito bem. Nossa, tô muito cheio. Agora é voltar pro hotel e arrumar as coisas para poder, daqui a pouco, ir para o aeroporto. É isso aí, pessoal. Então estamos aqui no aeroporto para poder ir para o nosso próximo destino na cidade de Flores. Continua seguindo aí o canal para poder acompanhar essa aventura, porque agora a coisa vai ficar séria. E no fim das contas eu saio aqui da cidade da Guatemala com impressões super legais. Uma cidade que eu achei autêntica, gastronomia boa, lugares legais para ver e um pessoal super amável. Então é isso. Nos vemos na próxima aventura. Até lá. Tchau.